Oi, tudo bom? Meu nome é Jaqueline. Eu vim aqui contar um pouquinho do acontecimento. Eu acho que cada história que a gente conta, né, ainda mais agora com a internet, a gente acaba ajudando outras pessoas. Muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo tão certo, né? Tá tudo tão harmonizado, né? As coisas estão caminhando. E de repente você recebe um baque, né? Algo acontece que você não está esperando, que você acha que realmente não merece, né? A gente vem com ego, né? Falando, você não é merecedora, você fez tudo tão certinho, você está fazendo tudo tão certinho. E na realidade, a gente sempre deixa algo escapar, né? Então hoje, nós estamos aqui em 2026 e o acontecimento foi no dia 15 de janeiro, nós estamos no dia 18. Então, hoje é o dia 18 de janeiro de 2026 e o acontecimento foi no dia 15. Eu quero contar que a nossa intuição, a energia, seja o que as pessoas dão o nome, né, o título. Eu tinha realizado uma determinada coisa na minha casa, então eu achei que estava tudo certo. E nesse dia do acontecimento, geralmente eu saio de manhã, eu vou fazer minha atividade física. E nesse dia alguma coisa disse que não era para eu ir, eu senti que não era para ir, realmente eu fiquei em casa. E estava gravando um vídeo. Comecei a escutar uns barulhos e ainda demorei a levantar para dar uma olhada. E achei que seria externo da minha casa, mas simplesmente estava acontecendo no segundo andar da minha casa. Um restígio de vela já estava terminando, eu tinha deixado terminar para queimar. E por algum motivo essa cera fez com que todo o resto que estava em volta pegasse fogo. Mas pela graça divina, né? Porque eu acho que tudo que acontece e que a gente não sofre fisicamente, a gente não tem percas grandes, é um milagre. E eu realmente me senti abençoada, porque pegou a parte elétrica, mas a hora que eu já estava chegando, eu fiz alguns procedimentos que eu conheço, liguei os disjuntores e consegui conter. Mas lógico, ele sempre tem prejuízo. E no momento a gente fica, né, se sente, né, perdida, desamparada. E eu que sou espiritualista, né, a gente fica imaginando, poxa, por que não evitaram isso, né? Por que os espíritos que eu acredito, as energias que eu acredito, não evitaram isso? Esse é logo o primeiro baque que a gente, quando a gente chega, a gente vê algo que achava que estava tudo tão certo e por algum motivo, alguma influência, né, energética, fez que algo se transformasse numa coisa ruim. E logo em seguida eu respirei, chorei como todo mundo e comecei a olhar o lugar onde tinha pego fogo, onde o estrago tinha acontecido, né, o prejuízo, né, a gente vai logo para o prejuízo financeiro. E aí eu fui observar que realmente eu fui protegida, o lugar onde estava, essa finalização, né, da vela. Se eu não tivesse sido protegida, o troço tinha sido uma dimensão muito maior e eu não ia conseguir conter. Foi muito rápido.
Então eu estou contando um pouco dessa história, que alguém pode estar passando por uma situação assim, né, de se achar que não foi protegido, ou por que isso aconteceu, eu não sou merecedor, eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Principalmente nós que estamos, né, nesse trabalho lindo da espiritualidade. Eu sou espiritualista, eu gosto de estudar, eu pratico essa energia no meu dia a dia, né, de oração, essas coisas todas. Não tenho religião, não me considero uma pessoa religiosa, mas acredito no Espírito, acredito em Deus, acredito na divindade, né, uma energia que, independente de nomes, né, umas religiões é Javé, e aí vai. E o importante é que a gente acredite que há uma força muito maior do que todos nós, e que, dependendo do merecimento, a gente tem realmente a colheita. Fiquei alguns dias tentando entender, né? Porque eu sou capricorniana, e capricorniana é terra, né? Pé no chão, precisa entender o movimento para poder seguir adiante. E hoje, né, dia 18, eu acordei às 3h30 da manhã e fui começar a analisar tudo o que aconteceu, né? E eu só orei, agradeci mais ainda, que a minha casa está intacta, né? Foi simplesmente num pedaço que teve um prejuízo, mas com certeza eu vou conseguir resolver. Foi pequeno na proporção que poderia ter sido. Agradeci, né, as proteções que eu acredito, né, anjos da guarda. Cada um acredita no que é melhor para si. Então, você que está com algum problema, ou que passou por algum aperto, ou que teve uma perca material, ou às vezes até emocional, né? Um ente querido que se foi, um roubo de um carro, né? De uma moto, de uma bicicleta, não importa. O dinheiro. Eu sei que dói, eu sei que a gente se sente meio perdido na hora, mas para Deus nada é impossível. E a mensagem que eu entendi é que, independente das percas, né, materiais, muitas vezes emocionais, tem sempre um grande motivo. E um deles é despertar a nossa ação, né? Despertar para que a gente continue na caminhada, para que a gente desapegue, né? Desapegue de coisas e de pessoas e de situações também, né? Porque tem pessoas, às vezes, que estão na nossa vida que elas não nos alimentam positivamente. Elas travam a nossa vida, travam o nosso progresso, não deixam a gente seguir a nossa vida do jeito que o divino quer, né? Que eu acredito que a gente tem uma linha, né, que é tênue, mas ela existe, onde a gente pode, às vezes, dar até um pitácorozinho aqui, outro ali, mas a gente tem uma linha já destinada para o nosso progresso evolutivo, até o progresso financeiro mesmo. E às vezes as pessoas que estão ao nosso entorno, seja família, amigos ou chefes de trabalho, não importa. Elas acabam tirando um pouco a gente do foco, um pouco dessa continuidade que Deus quer pra gente. Então, estou sendo intuída, já estava sendo intuída para passar um pouco da minha história, das coisas que eu vivi, para ajudar outras pessoas. E eu fui por um outro caminho que não era para ir. E justamente nesse vídeo que eu estava fazendo, né, que eu sou taróloga e oraculista, né, e outras coisas, eu gosto dessa parte de carta, eu gosto dessa parte mais mística. Eu entendi, né, a gente às vezes precisa
cair para aprender a levantar. Eu entendi que realmente o que eu devo fazer é o que eles já estão me intuindo há muito tempo, para passar mensagens, né, de autoestima, contar um pouco da minha vida para poder ajudar outros, né, que de repente estão passando pela mesma situação. Então a mensagem é essa. Não se desespere, a gente fica realmente abalado na hora, a gente fica triste, a gente se questiona, né, porque a gente acha, né, que estamos no contexto certo, no caminho certo, e às vezes no momento que a gente acha que está tudo, né, que está aquele mar que a gente chama, né, o militar chama mar de almirante, que é aquele mar sereno, que não tem uma onda, que você acha até meio estranho. Nossa, está muito quieto esse mar aqui. É porque o mar está se reorganizando para começar as novas agitações na nossa vida. E precisa estar agitado, a gente precisa ter percas, precisa ter alegrias, precisa ter ganhos, precisa ter tristeza, para que a gente entenda como a gente precisa evoluir, né? Aqui é um momento de evolução, aqui é um momento de transição, né? Que a gente fala tanto no despertar. O que é despertar? É no momento que você está parado, muitas vezes sem saber para onde ir, ou repetitivamente fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, né? A gente está falando aí agora, muita gente aí na internet, e está se encerrando um ano, né? Vai começar um ano energeticamente, né? Na astrologia em março, dia 21 de março, então até 21 de março a gente está na energia de 2025, então tudo que tinha que acontecer em 2025 ainda vai acontecer. E mais interessante que eu estava conversando com uma amiga minha no dia antes de ter acontecido isso aqui na minha casa, já tinha acontecido algumas coisas na casa dela também, muitas coisas, e eu estava conversando com ela justamente sobre isso, que a gente está na energia de 2025, porque a gente segue um calendário gregoriano, que não é o calendário astral, né? Foi modificado, mas isso é uma outra história, e quem se interessar, pesquisa um pouquinho para entender o que eu estou falando. O importante é que a gente ainda está na energia de 2025, então tudo que não foi deixado para trás, né, desconstruído em 2025, mas que precisa ser alargado, precisa ser deixado, precisa ser modificado, transmutado, deixado de lado, sabe? Vai acontecer. Então essa mensagem, para quem receber, pode ser que não seja para esse ano, mas já vai entender que quando terminando um ano, você até março, você ainda está nessa energia do ano que está se encerrando, né? Eu estou falando agora em janeiro, né? Dia 18 de janeiro de 2026. Mas a gente está na energia de 2025. Então no próximo ano vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ficar na energia de 2026 até março e assim sucessivamente. É mais para a gente entender, acho que a informação, né, aí eu falo que a espiritualidade, né, fez esse reverso na minha vida para que eu tomasse a decisão que já vem questionando e solicitando para que eu faça esses vídeos, essas mensagens. Não é carta, não é as cartas que eu gosto. Depois eu não sei o que vai acontecer, mas a princípio são essas mensagens. Você que está passando por algo parecido, uma perca de qualquer forma, seja financeira, seja material, seja física muitas vezes, ou sentimental, é o momento. É o momento do clique, né? Porque o ser humano, a gente tem uma dificuldade de largar as coisas, né? Muitas vezes a gente fica apegado à casa, a sapato, a roupa, até na hora de limpar o guarda-roupa, muita gente tem dificuldade, coloca na bolsa, depois tira da bolsa, né? Então, assim, eu tô com uma bolsa ali que agora eu vou fazer a minha doação. Era para ter feito no final do ano, mas foram acontecendo outras coisas. E inconscientemente é o apego que eu tenho ainda às coisas e às lembranças que estão ali dentro daquela bolsa.
Então hoje é um domingo e eu vou fazer essa doação numa igreja. Vou levar tudo que eu tirei dos meus armários. E é isso. Tive uma perca, né? Que vai sucedendo uma perca financeira, mas logo em seguida Deus vai promover todo o reparo que eu vou precisar para continuar fazendo meus trabalhos, para continuar executando o que eu preciso executar, né? Porque a gente não tem como parar, a vida tem que continuar. Os tombos acontecem, né? Para a gente poder aprender a levantar, é igual a criança primeiro ela roda no chão, ela tenta se equilibrar o pescoço, depois os bracinhos, depois as pernas, daqui a pouco ela está em pé e está dando os primeiros passinhos, daqui a pouco ela está andando, daqui a pouco ela está correndo, daqui a pouco ela está fazendo exercício e aí vai. E a vida é isso, nós somos eternas crianças naquele giro do bebê no chão, né? Tentando pegar alguma coisa, tentando ir para algum lugar, em pequenos movimentos. Nós somos eternos bebês para o nosso divino Criador. Estamos sempre em pequenos movimentos e Ele nos impulsiona, né? Ele, essa energia que eu falo, que é potente, por acontecimentos, impulsiona a gente a começar a dar os primeiros passos. E às vezes é difícil. Não é fácil começar, não é fácil você sair do chamado conforto, né? Que nunca é o conforto, mas assim, da nossa paralisação. Eu não gosto muito dessa palavra conforto, porque eu acho que não. Nós nunca somos confortáveis, estamos em transição o tempo todo. Mas eu acho que quando a gente começa a entender, né, que o processo é caminhar e caminhar e caminhar, seja qualquer área, né? Até no trabalho mesmo, quando a gente está muito tempo fazendo a mesma coisa, daqui a pouco a gente começa a fazer um pouco de qualquer jeito, né? E tá bom assim, eu sempre fiz assim. E na realidade nós viemos para evoluir, né? É um processo evolutivo. Por isso a gente vem de uma célula, daqui a pouco nós somos um bebê, daqui a pouco nós somos crianças, adolescentes, adultos, envelhecemos e continuamos trabalhando na nossa energia até quando chega a hora de transmutar. Então tudo é uma grande transmutação, desde que a gente nasce até quando a gente, né, sai do corpo físico e transcende. E a mensagem é, na realidade, não se apegue no que perdeu. Sempre visualize que aquilo ali cumpriu o tempo que precisava e o que aconteceu de negativo foi para despertar, né? Por que eu estava fazendo aquilo? Ou por que aquilo estava na minha vida? Ou principalmente quando a gente perde alguma coisa, é porque Deus tem uma proposta maior, né? O Jeová, o universo, não importa o título, o nome que a gente está dando, mas essa força, né? Eu digo que é uma força grandiosa, que ela constrói e destrói quantas vezes for necessária para que a gente ande, para que a gente continue, né, na nossa evolução física, espiritual, material. E isso é divino, né? A gente fica aborrecido, fica triste, chora, né? Ontem eu chorei muito, desabafei, mas é hora de tirar a poeira, né? Levantar, sacudir tudo e continuar num propósito, né? Que é muito maior do que eu considero que é uma força divina que me impulsiona. E impressionante, toda vez que eu tenho uma queda, uma transição desse porte negativo, eu ressurjo com mais força, com mais objetividade, com mais foco, com mais clareza. E eu tomo o rumo que realmente eu tenho que tomar. Então, muitas vezes a gente sofre algum movimento para que a gente saia daquela energia que não está mais nos ajudando em nenhum tipo de evolução e nem para fazer o trabalho, né, que seja espiritual, que seja material, e acaba nos impulsionando, né? E Deus é perfeito, então a gente não se mexe, não pede, nem ganha,
por nada. Quando a gente ganha é porque a gente precisa construir coisas com aquilo que nós estamos ganhando, estamos comprando, estamos adquirindo, né? Nossos êxitos. E quando é a perca, é porque a gente precisa parar, refletir e ver o que aquilo ali está fazendo na nossa vida, né? Se acabou, é porque não tinha mais propósito, né? Então a gente vai ter que se reorganizar, pensar, se organizar e colocar a nossa força em ação, porque nós somos energia, e energia contida como a água, né? A água, se ficar contida, ela parada, ela apodrece, ela dá mau cheiro, ela dá fungo, ela atrai insetos e animais, né? E começa a ser uma decomposição, né? Uma água que era fértil passou a ser uma água infértil, né? Uma água que não é potável, que não vai ajudar ninguém, nem mesmo as plantas. Então, a nossa energia é do mesmo jeito, ela precisa estar funcionando, porque senão ela fica estagnada e aí ela acaba não servindo para o propósito que a gente veio realizar. Espero que eu tenha ajudado a alguma pessoa, né? A partir de hoje eu vou fazer esses vídeos, que é o que já estava para eu ter feito, mas a gente fica, não é isso, a gente fica tentando lubridiar, né? Não, vou fazer um vídeo de cartas, vou dar informação pelas cartas, mas não é. A minha informação é assim, é direta, é sentar, falar, conversar e ajudar pessoas através dos acontecimentos e das minhas histórias, né, que não são poucas. É que começa uma nova vida em mim, né, de realizar coisas que eu possa ajudar outras pessoas. E espero ter ajudado. Meu nome é Jaqueline e desejo que eu tenha contribuído. Se uma pessoa ver esse vídeo e ajudá-la no processo, né, de se fortificar, não tenha medo. Né? É lógico que a tristeza a gente fica na hora, né? A gente não está esperando que algo ruim aconteça, mas sempre o que eu observo é que uma coisa ruim nos proporciona uma coisa boa. Logo em seguida, porque você toma um plano de ação, né? Às vezes acontece uma coisa no carro, você fica, poxa, mas já era para ter trocado a peça, já era para ter trocado o pneu, já era para ter feito os reparos, né? A casa de uma amiga minha aconteceu coisas, né, de telhas, coisas que já tinham sido avisadas a ela, né? O pedreiro, olha, só tem que mexer nessa telha. Ela, mas agora não dá, não sei o quê. Veio o vendaval, que teve um momento de muito vento aqui no Rio de Janeiro, e as telhas dela voaram e ela teve que fazer. Então é assim, a gente tem que fazer algo e não faz, e o divino chega assim, não, peraí, você tem que fazer, porque senão vai acontecer algo maior que você não vai conseguir reparar, que às vezes é a sua vida. E ela fez isso e foi acontecendo outras coisas, e ela agora entendeu que quando vem aquela intuição, né, que vem aquele pensamento da gente parar e fazer alguma coisa, a gente tem que dar o nosso jeito e fazer realmente, para que algo maior não aconteça. Eu já tinha recebido uma intuição que era para eu ter feito um movimento para que isso não acontecesse. Só que passou, aquele pensamento passou, a intuição ela vem um flash, e se você não recebe ela, ela passa. Não é um pensamento que fica constante, por isso que é a diferença de intuição e pensamento. E realmente eu não fiz e aconteceu o que tinha que acontecer para que eu despertasse, que agora eu ficasse mais atenta. Então, se eu ajudei algo, né, na sua vida, se eu ajudei alguém, se daqui a algum tempo você estiver vendo esse vídeo, mesmo que não seja o ano, vídeos que, né, de informação são atemporais, vai chegar a quem tem que chegar, vai ajudar quem tem que chegar. E eu agradeço ao Divino Criador, que é o que eu acredito, de estar sentada aqui e fazendo esse movimento. Gratidão por você que está ouvindo, espero ter lhe ajudado e que Deus abençoe a nossa trajetória, né?
Gratidão, muita gratidão mesmo. Até logo, até a próxima.